Neste vídeo, você irá mergulhar em um dos casos mais misteriosos e brutais da história dos Estados Unidos, o assassinato de Elizabeth Short, conhecida como Dália Negra, um crime que abalou a sociedade na década de 40 e que até os dias atuais se encontra sem solução. Meu nome é Sérgio Antônio, eu sou fotógrafo pericial e o meu trabalho é fotografar cenas de crime. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo que a gente colocar aqui no canal. O nosso Instagram, Sérgio Fotopol, segue lá que sempre tem conteúdos exclusivos para vocês. Então, vamos para o vídeo. Elizabeth Short nasceu dia 29 de julho de 1924 em Boston. Cresceu em uma família modesta com 4 irmãs. A sua mãe, Puebla Mai Short, era dona de casa, enquanto seu pai, Cleo Short, trabalhava construindo campo de minigolfe, um lazer popular nos Estados Unidos naquela época. A Elizabeth Short, desde aquela época, ela se encantou com o cinema e o sonho dela era se tornar atriz em Hollywood. Então, já desde nova, ela começou a participar de peças teatrais e mostrando o seu interesse aí pela arte. Quando foi em 1929, os seus pais tiveram problemas familiares e com problema de depressão, o seu pai abandonou sua família e foi embora para Los Angeles. E sua mãe, criando as suas irmãs sozinhas, enfrentando toda a dificuldade, e com o passar do tempo, que seu pai estava em Los Angeles, sabendo do interesse da Elizabeth em se tornar atriz, convidou ela para morar junto com ele, e assim ela ficaria mais próxima ali de estar batalhando e lutando para alcançar o seu sonho profissional. Passando algum tempo, não deu certo a convivência dos dois, eles acabaram tendo desentendimento e ela foi morar com umas colegas. Em setembro de 1943, a Elizabeth foi presa. Ela estava ingerindo bebida alcoólica, que na época era um crime grave. Ela acabou sendo levada de volta para a casa da sua mãe. Ela ficou pouco tempo por lá. Ela retorna para a Califórnia, nos Estados Unidos, se estabelecendo em Hollywood. Ali ela parte em busca do seu sonho, que é se tornar atriz. Ela acaba se envolvendo com muitas pessoas. Há relatos de que ela teria se envolvido com aproximadamente 50 pessoas ali num curto período de tempo, 50 relacionamentos, todo tipo de homem casado, piloto de avião, vários tipos de pessoas, policiais, e levou a fama de ser uma pessoa noturna, de curtir muita balada, e que ela carregava aquela fama, né, de uma mulher bonita, aqueles cabelos pretos, olhos verdes, então isso cativava bastante, e ela tentava de toda forma chamar atenção e se envolvendo cada vez mais com certas pessoas. No dia 9 de janeiro de 1947, a Elizabeth desaparece. O último dia que ela foi vista foi quando Robert Murley, um homem que estava tendo um caso com ela, deixou ela em frente de um hotel Baltimore. Este foi o último dia que Elizabeth foi vista. No dia 15 de janeiro de 1947, o corpo dela foi encontrado. Aí só uma pausazinha para relembrar que teve um caso do Hotel Cecil, um hotel bem polêmico, cheio aí de casos, contos de histórias de serial killer, pessoas que cometeram suicídio, que narra que poucos dias antes de ela ter sumido, ela teria frequentado esse hotel. Só uma curiosidade aí sobre essa história. No dia 15 de janeiro de 1947, uma mulher andando, passando próximo de um terreno abandonado com a sua filha, viu algo ali estranho e ela foi se aproximando. No primeiro momento ela até imaginou que seria um manequim, e ela vai se aproximando mais ainda quando ela se depara com um corpo. Esse corpo ele estava nu, partido no meio, estava limpo, não tinha nenhuma gota de sangue no local, não havia nada. Então essa mulher chama a polícia, e antes da polícia chegar, os moradores já estavam presentes, tinha vários repórteres, várias pessoas ali nos locais, já tinha uma aglomeração grande, porque esse corpo, o corpo dessa mulher, que até então não sabia que era da Elizabeth, ele estava, como eu disse, partido no meio, né? Parte das vísceras dela estava sobre a nádega dela, dentro do estômago dela foi encontrado fezes, que isso leva
a crer que quem cometeu esse crime obrigou ela a comer as suas próprias fezes, assim, uma coisa muito brutal. Havia um corte nos seus lábios que levava até a orelha. Era chamado de sorriso de Glasgow. Ficava aquele corte profundo, que tem fotos aí na internet, se você procurar no Google sempre vai aparecer. Então, por todos esses detalhes aí da forma que foi encontrado esse corpo, chamou muita atenção. Andando ali, quando os policiais chegaram, eles andando um pouco ali próximo do corpo, eles encontraram um saco de cimento onde havia resíduos ali de corpo, que provavelmente teria sido ali, que teria carregado alguma das partes do corpo da Elizabeth Short. Nesse exato momento ainda não sabia quem era. A polícia pede ajuda para o FBI, não demora muito para identificar. Por quê? Porque em 1943 a Elizabeth havia sido presa, então eles levantaram pela impressão digital e confirmaram que era o corpo da Elizabeth Short. A mídia, naquela época, elas colocavam muito apelido em autores de crime. Eles colocaram o apelido da Elizabeth como Dália Negra. Da onde que vem esse apelido? Naquela época tinha um filme que se chamava The Blue Dahlia, que era um filme onde o marido havia pego a esposa saindo com o amante e ele ameaçou de matá-la. Porém, ele não fez, ele não cometeu esse. Passando alguns dias, a esposa foi encontrada morta e ele foi declarado ali como o principal suspeito desse homicídio. Então eles colocaram o apelido dela de Dália Negra em virtude porque ela andava com muita roupa preta. Então, juntando a fama que ela tinha de sair com várias pessoas, de causar muito transtorno em relacionamentos, principalmente com homens casados, então eles juntaram e apelidaram ela de Dália Negra. A sociedade também não colaborando muito, disse que ela teria pagado por algo que ela teria feito, talvez teria se envolvido com alguém prejudicado e ela estaria pagando. Então, assim, a sociedade acabou mais, na época, prejudicando as investigações do que ajudando. No corpo dela foi encontrado marcas de cordas amarradas no punho e na perna. Então, isso aí também levaram a polícia a acreditar que ela ficou um período amarrada. Outro fato de não ter sangue no local também levaram eles a crer que ela foi colocada ali, que ela não foi morta naquele local e que o autor do crime levou ela e deixou ela lá para que encontrasse ela naquele terreno abandonado. Foi feita a autópsia, o motivo da morte foi hemorragia e traumatismo craniano. Agora começam os fatos curiosos sobre este caso, que no dia 23 de janeiro de 1947, um homem liga para a delegacia. Ele fala que não estava contente com o desenrolar das investigações e ele também não estava contente da forma que estavam tratando o criminoso. Assumiu a autoria do crime, dizendo que iria provar que era ele, enviando alguns pertences para a polícia. No dia seguinte foi enviado. Chegou uma agenda, um cartão e o registro de nascimento. Passado ali algum tempo, foi enviado novas cartas, e essas cartas eram meio enigmáticas, com algumas colagens, onde deixava os investigadores ali demorando certo tempo para entender o que estava dizendo, ele assumindo a sua autoria do crime. Um fato bem curioso e desafiador. Nesse mesmo período, olha que loucura, mais de 60 pessoas assumiram a autoria desse crime. Pessoas que estavam querendo aproveitar a onda porque foi um crime que caiu na imprensa, se noticiou muito, ficou muito falado. Esses malucos assumiram a autoria do crime, porém a polícia descartou praticamente todos. Ela focou na investigar em aproximadamente 3 ou 4 pessoas que eram envolvidas na área da medicina, na área odontológica, que estivesse relacionada à saúde, pelo fato de ter encontrado a Elisa cortada no meio de uma forma bem profissional. Então isso levava a polícia a crer que deveria ser alguém desta área que teria cometido este crime. Passado alguns dias, os policiais fazendo a investigação encontraram alguns pertences dela na lata de lixo, ali próximo do terreno onde ela foi encontrada. Foi localizada a bolsa dela, alguns pertences dela e roupa dela ali naquela lixeira. Com tudo isso, nada ajudava a investigação.
em certos pontos somente atrapalhava, porque ia para um lado, ia para o outro e não se chegava a nenhuma conclusão. E aí começam-se as teorias desse. A primeira delas, que teria sido um serial killer, em virtude das cartas que estaria mandando, teria cometido esse crime. Eles descartaram logo depois porque, pesquisando sobre os crimes acontecidos ali na região, nenhum coincidia ali com os fatos que teria acontecido com a Elizabeth. A forma de ter cortada, o corpo está limpo, sem sangue, com todos aqueles ferimentos. Então eles descartaram o autor desse crime ser um serial killer. Partiram para uma próxima etapa onde talvez policiais estivessem envolvidos nesse crime. Nesta época, o chefe dos investigadores acabou perdendo emprego em virtude de que muitas coisas foram jogadas na mídia envolvendo os policiais que ali trabalhavam. Então eles acabaram tentando ligar que alguns deles estariam envolvidos nesse crime. Não se chegou a nenhum suspeito concreto para que pudesse acusá-lo ali de forma formal. Outra teoria bem interessante foi de uma jornalista, Agnes Underwood. Ela trabalhava em um jornal, ela dizia que estava bem próxima para resolver esse crime. Porém, com o andar das investigações dela, ela acabou sendo promovida no jornal, a chefe editora, que naquela época espantou muitos porque não tinha mulher nesse cargo. Colocou ela nessa área e tirou ela dessa investigação e ela ficou impossibilitada de dar continuidade. Muitos até cogitaram que era uma forma de tentar calar ela para não fosse divulgado nada para comprometer o autor desse crime. Então, uma outra teoria aí suspeita para este crime. Em 2003, começa a investigação de uma das teorias mais convincentes deste caso. Qual seria ela? Um investigador aposentado, Steve Hotel, acusou seu próprio pai de ter cometido este crime. Seu pai era um médico renomado, se chamava George Hotel. Ele tinha 11 filhos, com 5 mulheres diferentes. E dessas 5 mulheres, algumas já haviam acusado ele de agressões, a própria filha também já tinha acusado ele de assédio. Então isso já mostrava que o comportamento do George era um comportamento meio agressivo e não era normal. O seu filho, Steve Hotel, ele baseou as suas acusações em quê? Quando ele era novo, que ele residia com seu pai, ele dizia que tinha um quarto dentro da casa que somente seu pai poderia entrar naquele quarto. Ele já achava estranho. Pesquisando ali as coisas do seu pai, ele encontrou uma foto que dizia ele ser parecida com Elizabeth. Ele enviou para a polícia não teve como confirmar, mas dizia que poderia haver uma possibilidade. Ele pegou alguns documentos escritos ali com a letra do pai para verificar a caligrafia de algumas cartas manuscritas que o autor do crime havia enviado para a delegacia. Também não se chegou a uma conclusão 100%. Os investigadores disseram que havia uma possibilidade, mas não confirmaram o fato. Ele também, pesquisando ali, mexendo nas coisas do seu pai, havia encontrado algumas notas fiscais de uma reforma na data que foi encontrado o corpo de Elizabeth Short. Nessas notas fiscais tinha relatado ali sacos de cimento, que era o mesmo usado no dia que estava lá no local do crime. Ele, juntando tudo isso, ele enviou para a polícia e a polícia investigando. Não teve êxito, não deu continuidade a todas essas acusações, porque seu pai viera a falecer no ano de 1999. O Steve também chamou os policiais para fazer uma investigação na casa onde seu pai residia na época, e os policiais levaram os cães farejadores, que tinham condições de estar localizando restos mortais. Descendo até o porão, ele localizou, os policiais fizeram a coleta desse material, levaram para a investigação, porém, com o passar dos dias, essas provas sumiram, desapareceram, então ninguém sabe o que aconteceu. Mais um fato interessante aí para este caso. O Steven, conversando com um certo investigador que estava envolvido no caso na época, ele disse que, olha, se o pai dele tivesse vivo, teria sido um dos principais suspeitos aí deste crime. Com certeza ele teria aí sérios problemas, mas nada se pôde comprovar na época. Então Steve Hotel, ele juntou todas essas informações, todas essas coletas de prova que ele teve e lançou um livro, e inclusive você até acha ele na internet se você procurar, que se chama The Black Dahlia Avengers. Você pode encontrar ele na internet, onde ele relata todos os fatos, tudo que ele encontrou, toda essa história que ele levou até a polícia. Outra teoria que já em 2017 veio a público, onde uma escritora escreveu um livro dizendo que teria
solucionado esse crime. Ela disse que o autor da morte de Elizabeth Short foi Leslie Dion. Mark Hanson, ele tinha um caso com Elizabeth, ele era dono de uma boate e ele tinha muita influência na época, acabaram terminando o caso. Então ele ficou muito chateado, contratou esse Leslie Dion para cometer esse crime. O Leslie, ele teria uma experiência porque ele havia trabalhado em necrotério, isso levava uma suposta desconfiança de que ele talvez teria essa experiência de ter dissecado esse corpo, ter cortado com tanto profissionalismo. Porém, ficou pouquíssimo tempo ali como suspeito, até por influência do Mark Hanson, que ele era uma pessoa muito influente na época, acabou se abafando o caso e também não foi para frente aí essa desconfiança dele. Mas ela escreveu esse livro, você também pode estar encontrando aí, que ela narra toda essa história. Ao longo das décadas, o caso de Dália Negra continuou a inspirar investigação independentes, documentários ou até mesmo produções culturais, como filmes e séries. Em uma das temporadas de American Horror Story, por exemplo, houve uma recriação fictícia do crime. Apesar de todos os esforços para resolver o mistério, a verdade permanece enterrada no tempo. O assassinato de Elizabeth Short é um dos casos não resolvidos mais famosos do mundo, e a falta de respostas continua a provocar especulações no mundo inteiro. O caso de Elizabeth teve uma repercussão mundial, onde muitos profissionais, pessoas envolvidas em investigações, fizeram investigações particulares, escreveram vários livros. Se você pesquisar, vai ver que várias pessoas escreveram livros, caso que trouxe muita especulação, muita curiosidade e que infelizmente até os dias atuais mais um crime que não foi solucionado e o seu autor não está pagando por ele. Então essa foi nossa história de hoje. Mais uma vez eu te peço que se você ficou até aqui e gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que a gente lançar aqui no canal, pois a sua participação ela é muito importante. Quer fazer algum comentário sobre a história? Coloque abaixo que com certeza vou estar respondendo a todos vocês. Meu muito obrigado e até o próximo caso.